Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim e para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Não pula não, rapidinho aqui, são só 2 recados e você já vai pro episódio de hoje, tá bom? O primeiro recado é que nós, em preparação, né, para a gravação de hoje, nós visitamos um local que é muito importante na vida desse santo, né? Esse local você vai conhecer no episódio. E aí, inclusive, nós postamos fotos no nosso perfil, né, e perguntamos para vocês sobre qual seria o santo, né? A partir daquelas fotos vocês acertariam qual seria o santo. E que nós divulgaríamos aqui, né, quem acertasse. Então, cumprindo a nossa promessa, estamos aqui para dizer o nome das 2 pessoas que acertaram que o episódio seria sobre Frei Galvão, que foi o Eduardo e o Igor, ambos são lá de Pernambuco, do grupo Jovem Quírios. Então, senhores, obrigado pela brincadeira aí, por ter entrado nessa junto com a gente, né, pela participação, e parabéns por ter acertado. Inclusive, eu deixo o convite para vocês que estão ouvindo a acompanhar a página do Eduardo no Instagram, dedicada a São Bernardo de Claraval, que nós temos um episódio sobre ele também, um grande santo e doutor da nossa igreja. Então, acessa lá no Insta, @SãoBernardo_Claraval, segue, dá um apoio, enche o saco do Eduardo lá que ele vai te contar tudo no detalhe sobre São Bernardo, pode apostar. O segundo recado, rapidinho aqui, que é um ponto interessante também, é que nós recebemos um e-mail da Daniela. E a Daniela ela diz assim: Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Gosto muito do programa de vocês. Me faz perceber que sim, eu posso lutar pela minha santidade no dia a dia. Escutando vocês, o podcast Santa Zoeira e o Padre Paulo, e aqui, só um parênteses rapidinho, né, Dani? Aí você não quer que a gente vá pro céu, né? Porque a humildade zerou agora aqui, né? Padre Paulo, Santa Carona e o Santos do Fundão junto ali. Olha, demais, hein? Obrigado pelo carinho, por nos colocar nessa rotina aí de busca de santidade, né? E aí ela continua. Então, ouvindo o Padre Paulo, o Santa Zoeira e o Santos do Fundão, isso auxilia demais ela na conversão diária. E ela fica ansiosa por escutar os novos episódios. Rezo por vocês e por esse apostolado abençoado. Queria dar uma sugestão. Como o programa é dedicado mais para os santos desconhecidos, pensei que seria interessante algumas vezes vocês falarem sobre pessoas que estão em processo de beatificação, os servos de Deus, porque seria um incentivo para rezarmos pedindo a intercessão deles, né? E talvez darmos o testemunho de milagres ajudando no processo. Aí ela comenta alguns exemplos aqui, né? Tenho em mente o Padre Léo, o Guido Scaffer, o Marcelo Câmara. São só sugestões mesmo, mas é que uma vez eu tive a ideia e ela nunca me saiu do pensamento. Obrigado pela atenção e pelos maravilhosos programas. Deus abençoe. Dani, esse ponto realmente já foi algo que a gente conversou bastante, tá? Realmente tem muitos servos de Deus com história incrível, né? Como você deu exemplo aqui, por exemplo, imagina quando a gente falar do Padre Léo, né? Alguém que é do nosso tempo, assim, que muitos de nós tivemos a oportunidade de vê-lo na Canção Nova. Ou até de alguns servos de Deus, ainda que seja do exterior, né? Eu vi que você citou aqui os brasileiros, né? São 3 brasileiros. Além dos brasileiros, tem gente com uma história impressionante, como a Chiara Corbello, por exemplo. Então a gente já discutiu bastante sobre isso. Por enquanto, a gente imagina de fato em continuar falando mais quando eles forem beatos ou santos, né? A gente espera esse processo de beatificação, mas acho que esse ponto que você colocou é super importante, né? Da gente tentar de algum modo inseri-los aqui para que possam pedir intercessão e quem sabe, né?
o milagre acontecendo aqui na vida de um de nós, um de vocês, seja o milagre que vai beatificar ou canonizar um desses servos de Deus. Então é um ponto importante. Obrigado pela sugestão. A gente vai ver como encaixar ela aqui, tá bom? E assim como a Dani fez, manda seu e-mail pra gente, manda um comentário nas redes sociais, sua sugestão, dica sobre algum santo que você gostaria ouvir aqui ou alguma outra sugestão que você tem. É importante a gente saber aí do outro lado, né, como está essa interação, o que vocês estão achando de tudo que a gente tem feito aqui, tá bom? Então vamos lá para o nosso episódio de hoje, ouvir um pouco mais sobre a vida e obra de São Frei Galvão. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu, Marco Júnior, juntamente com Dani Morango. Tati Boni. Muito bom, hoje nós vamos fechar aí a trinca, né, dos santos brasileiros, digamos assim. Então hoje nosso episódio vai ser sobre Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, né? Então nós falamos lá no episódio 15 sobre Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, né? E falamos recentemente no episódio 36 sobre Madre Paulina, que ela é a primeira santa do Brasil, né? Porque ela foi a primeira a ser canonizada, porém ela é italiana, né? Então, claro, a gente naturalizou Madre Paulina, né? Porque sua vida e obra decorreu aqui no Brasil, né? Se deu aqui no Brasil, porém ela é italiana, né? Então a gente considera Santa Dulce dos Pobres a primeira santa brasileira e Frei Galvão como sendo o primeiro santo brasileiro. Então vamos à biografia de Frei Galvão. Frei Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, estado de São Paulo, Brasil. Seu ambiente familiar era profundamente religioso, era de uma família nobre e conhecida pela generosidade. Uma família de 10 filhos, Antônio foi o quarto. Sua mãe faleceu jovem aos 38 anos. Antônio ficou no seminário de 1752 a 1756, com notáveis progressos no estudo e na prática da vida cristã. Aos 21 anos, no dia 15 de abril de 1760, Antônio ingressou no noviciado do convento de São Boaventura, na vila de Macacu, no Rio de Janeiro. Durante esse período, distinguiu-se pela piedade e pelas práticas da virtude. Ao 16 de abril de 1761, fez a profissão solene e o juramento, segundo o uso dos franciscanos, de se empenhar na defesa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Um ano depois da profissão religiosa, Frei Antônio foi admitido à ordenação sacerdotal franciscana, aos 11 de julho de 1762. Então foi nomeado pregador, confessor dos leigos e porteiro do convento, cargo este considerado importante, porque aquela comunicação com as pessoas permitia fazer um grande apostolado ouvindo e aconselhando a todos. Durante 14 anos, então entre 1774 e 1788, Frei Galvão cuidou da construção do recolhimento. Outros 14 anos, ou seja, 1788 e 1802, dedicou à construção da igreja, inaugurada aos 15 de agosto de 1802, a obra Materialização do Gênio e da Santidade de Frei Galvão, em 1988, tornou-se Patrimônio Cultural da Humanidade, por decisão da Unesco. Frei Galvão, além da construção e dos encargos especiais dentro e fora da ordem franciscana, deu muita atenção e o melhor das suas forças à formação das recolhidas para elas. Escreveu um regulamento ou estatuto, excelente guia de vida interior e de disciplina religiosa. Em 1929, o recolhimento tornou-se mosteiro, incorporado à Ordem da Imaculada Conceição.
Frei Galvão foi nomeado guardião do convento de São Francisco, em São Paulo, em 1798. E por aí vai a biografia dele, gente, que a gente vai falar mais aprofundadamente aí nesse podcast, né? Ele foi beatificado por São João Paulo II em 1998, dia 25 de outubro. No processo constam 27.800 graças documentadas. Título de Homem da Paz e da Caridade, padroeira das construções civis e engenheiros. Proclamado santo em 11 de maio de 2007, no Campo de Marte, em São Paulo, pelo Papa Emérito Bento XVI. Muito bem, quanta coisa, né? Biografia extensa de um santo aqui pertinho da gente, né? Um santo brasileiro. Então eu pergunto para vocês, gente, pra gente começar então a nossa partilha, o nosso bate-papo, como que foi conhecer um pouco mais da vida de São Frei Galvão? Sou suspeita pra falar. Eu provavelmente vou me emocionar no meio desse episódio. Ai, gente. Foi uma experiência, sei lá, indescritível. Porque, assim, ouvir falar de Frei Galvão, basicamente acho que todo mundo já ouviu, né? Mas eu conhecia de nome, mas eu não tinha ideia de quem era Frei Galvão. Eu não sabia o que ele tinha feito, eu não sabia nada. Eu sabia que ele era um santo brasileiro. E eu confesso publicamente, e vai ficar registrado aqui nesse podcast, que eu tinha um certo olhar meio torto, né? Tipo, em santo aqui do Brasil, sei lá, de São Paulo, ali do interior, mas eu não sei lá, não botava tanta... Não tinha expectativa quanto ao que ele tinha feito, quem ele tinha sido. Só sabia que ele era um santo. Então foi uma experiência, assim, muito enriquecedora e emocionante. Eu fiquei feliz de saber que a pílula não é só para mulher que quer engravidar. Porque a única coisa que eu sabia ou me vinha à mente quando eu pensava em Frei Galvão era que existia uma pílula que era destinada para as mulheres que não conseguiam engravidar. Na minha inocência era isso, né? E aí eu fui descobrindo ao ler, ao estudar, que realmente não era só isso, né? E me encantou realmente tudo que ele fez e o que ele foi. Então é muita coisa, né? Vocês verem que a biografia foi extensa, porque realmente ele fez, fundou, enfim, muita coisa. Quando chegar nas partes dos dons, então a gente vai enlouquecer. É isso aí, isso é verdade. Então vamos começar a partilhar um pouquinho então da vida dele, né? Como a gente viu ali na biografia, ele era filho de um casal nobre, né, aqui de São Paulo, um casal que já tinha uma religiosidade bastante enraigada, né? Eram católicos, a mãe principalmente bem fervorosa, né? A família era devota de Santa Ana, inclusive por isso depois, né, lá na frente, ele vai escolher esse nome para colocar no nome dele, né, de Frei, então ele vira Antônio de Santana Galvão, e era uma família que no seu dia a dia ali, no cotidiano, já ia, né, vivendo essas práticas. E quando o Galvão atingiu os 13 anos de idade, os pais decidiram, né, enviar ele para um seminário na Bahia para que ele pudesse, né, estudar. E é interessante ver, né, historicamente também o papel da igreja, né, porque os seminários naquela época, né, tinham esse papel de formação do intelecto mesmo, assim, né? Se você quisesse que seu filho fosse estudar ciências humanas, né, filosofia, antropologia, enfim, as matérias da época, você enviava para onde? Para um seminário. Então era a igreja que dava toda essa formação, e lá na frente, se aquele candidato, enfim, né, se aquele aluno quisesse seguir a vida religiosa, ele teria essa possibilidade. Se não, tudo bem, ele sairia com a formação acadêmica, né? Então, aos 13 anos de idade, ele foi para a Bahia, para um seminário para estudar, e acho que a partir dali que foi quando já foi despertando, né? Acho que nesse convívio ali no seminário, já foi despertando ali para a vida religiosa, né? Então, mas eu queria voltar um pouquinho, porque você já pulou para os 13 anos de idade, eu só queria reforçar um pouquinho que a família, sim, era muito religiosa, né, e isso teve um papel fundamental. Eu acho que realmente a sementinha, ali talvez quando ele foi com os 13 anos de idade, foi despertando, mas a sementinha foi plantada antes, né, com toda a vivência da família. A família celebrava muito a padroeira deles, que era a Santana,
e tinha uma prática muito grande de caridade. Então, era muito comum a família dar esmolas, porque como eles tinham uma condição boa de vida, isso era uma prática comum, e o Antônio, ele cresceu tendo isso, né? Tem até uma passagem aqui no livro que eu li, que é engraçado, né? Sempre a mãe dele falava para ele dar e exercitar a caridade, mandando dar esmola aos pobres. E aí, sempre que alguém batia na casa, né, pedindo alguma coisa, a mãe autorizava ele a dar. E aí, um certo dia, uma senhora bateu lá e ele não sabia o que dar. Ele ficou meio perdido, sem saber o que dar. E aí, ele pegou uma toalha de linho muito fina, muito rica, assim, era uma toalha muito especial, e deu para a senhora. A senhora pegou, levou, aí depois ela olhou e viu que aquilo lá era muito, né? Era algo muito valioso. E ela ficou com dor na consciência de, tipo, a criança deu aquilo para ela, talvez sem saber. Então ela voltou para devolver para a mãe de Antônio. E aí a mãe dele falou assim: não, né? Não tem problema. Se meu filho deu, já está dado. Está muito bem dado. Então, era uma família que praticava muito isso. O pai ia para a missa sempre, né? Todos os dias ele assistia a missa e ele sempre dava esmolas para as pessoas que estavam lá. Então, tinha toda uma prática que foi sendo vivida por ele, que eu acho que ali, assim, a sementinha foi plantada, né? E aí depois ela foi sendo irrigada, e aí para a vida florescer mais para frente. E não é uma generosidade, assim, uma falsa generosidade, né? Por exemplo, toda vez que bater alguém na minha porta, eu vou dar um açúcar, né? Esse fato que você conta fez eu refletir sobre isso, né? Ele deu o que ele achou que ele tinha que dar, e quando a mulher foi devolver, a mãe falou, não, se deu, tá dado. Ela não fez questão de que era uma toalha, né, cara, bela, né? E eu acho que essa é a verdadeira generosidade. Não você realmente pensar, eu vou dar o que me sobra, né? Quando a gente vai fazer doação de roupa, por exemplo, a gente não pega a roupa que a gente mais gosta. A gente pega talvez aquela que tá com uma manchinha de cândida, né? Uhum. Então essa verdadeira generosidade é de se encantar mesmo, com certeza. Por isso tantos feitos dele que a gente vai ver futuramente aí, dessa verdadeira bondade. Legal essa partilha, Dani. Boa essa parte, gostei. E com certeza isso já foi, como você mesmo falou, né, Dani, a semente, né? Ela já foi sendo plantada ali dentro de casa, né? E aí, à medida que ele foi, né, nesse episódio que eu comentei ali aos 3 anos para o seminário, realmente só foi algo para de fato florescer, né? Foi o que faltava irrigar ali para talvez essa bela flor que é o Frei Galvão, né? Usar essa analogia aqui, florescesse e fosse o santo que foi para São Paulo principalmente, né? A gente vai ver várias histórias assim que chega a ser engraçado algumas coisas, né? Gente, eu tô muito apaixonada pela história dele, eu preciso dizer isso. Eu vou ficar aqui puxando o saco de Frei Galvão, porque, meu Deus, eu tava muito ansiosa para gravar esse programa. Ai, ai. E aí ele foi para o seminário, e ele foi para um seminário dos jesuítas, né? Então ele viveu alguns anos lá na Bahia, sendo formado pelos jesuítas. E só que, por toda uma série de questões que a igreja estava passando naquela época, no período, ele não permaneceu na ordem, porque a ordem foi perseguida e foi proibida de continuar aqui no Brasil. Então, o mosteiro que ele estava lá, o seminário que ele estava, teve que ser fechado. Então, isso impediu Frei Galvão de se tornar um jesuíta. E futuramente ele acabou se tornando um franciscano. E vale lembrar que o fundador dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, é Santo Inácio de Loyola. Então, se você ainda não ouviu nosso episódio sobre Santo Inácio, você tá de brincadeira, hein? Terminou aqui, corre lá e vai ouvir o de Santo Inácio, que tá sensacional.
Então, e aí teve essa perseguição realmente, né, com relação ao seminário, os jesuítas e tal. E ainda no meio de tudo isso, né, quando ele tinha ali por volta de uns 16 anos, de maneira até repentina, a mãe dele veio a falecer. E aí ele recebeu essa notícia, né, ficou bastante impactado, muito triste e tal. E nesse ponto, principalmente, né, ele já tendo vivido a devoção a Santa Ana, né, lembrando que Santa Ana é a avó de Jesus, né, mãe de Nossa Senhora. Então era uma devoção da família, especialmente da mãe dele. Então a partir do momento que ele perde a mãe, aí sim ele faz de fato o quê? Ele coloca Santa Ana como sendo a sua mãe espiritual, né? Ele escolhe Santa Ana e fala, olha, agora você vai ser a minha mãe aqui na Terra, né? Então, a partir dali, essa devoção que já era vivida, né, dentro do lar, dentro de casa, ele passa a viver de forma ainda mais intensa, e isso só reforçando, né? Mais uma vez, isso vai linkar lá na frente, né? Quando ele vira um frade e tal, que aí ele vai escolher o nome dele, né? E aí ele vai lá e coloca o nome de Santa Ana também no nome dele, para dizer que ele é todo dela também, né? Uma morte prematura, eu fiquei pensando assim, 38 anos, 10 filhos. Exatamente. Gente, Total né? abertura à vida, né? Totalmente aberta à vida. Totalmente. Meu Deus, que bênção. Quando ele foi lá pro mosteiro, já tinha um irmão dele lá, né? O irmão José, que já tinha 19 anos. Então eu fico imaginando que família era essa, gente. Abençoada, misericórdia. Eu fico pensando que todas as famílias que são muito abertas à vida, pais que são abertos à vida, têm filhos muito santos, gente. Ou seja, vocês estão super no caminho. Opa, tamo aí, né? Super. E é bonito ver que assim, a abertura à vida não é de hoje também, né? Tem gente que acha que, sei lá, nossa, surgiu uma moda aí, umas famílias católicas. Não, gente, é o ensino da igreja desde muito tempo atrás, né? Desde sempre, então. De toda a vida. Vale relembrar aqui Santa Catarina de Sena, né? Exatamente. A mãe teve 25 filhos para nascer Catarina, que virou santa. Então, e doutora assim, da igreja. Santa doutora da igreja. E aí vai. E se essa família não tivesse se aberto à vida, teria nascido Santa Catarina de Sena? Então, esse é quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Não tem como não ficar impactado com isso, não tem. Não tem. Verdade, está totalmente aberta a ação de Deus na nossa vida, né? E, acima de tudo, Deus quer a nossa santidade dentro das nossas vocações, né? Assim, nós somos chamados a ser santos, né? E como ser santos dentro das nossas vocações? Fazendo a vontade de Deus. Simples assim. Pois é, confiando. E aí, voltando para Frei Galvão, quando ele voltou, né? Quando a ordem dos jesuítas foi fechada, ele teve que voltar para casa. E aí, né? Foi muito difícil a volta no sentido de que quando ele chegou, a mãe dele já tinha falecido e ele teve que, né, teve um festejo, o pessoal ficou muito feliz que ele estava retornando para casa, mas ele se deparou com, todo mundo já tinha passado pelo luto e já tinha se acostumado com o ambiente sem a mãe, e ele estava retornando e ia encontrar a casa sem a mãe. Então foi um choque para ele, né, voltar e não encontrar a mãe dele ali. Então ele teve que se acostumar com isso e ele, né, poderia se esperar que de repente esse desejo de se tornar religioso esfriasse, mas pelo contrário, conforme ele foi vivendo todas as coisas do dia a dia e da agitação e, né, da cidade e tudo mais, ele só foi tendo mais certeza do que ele queria, que era se tornar um religioso. E aí o pai dele só pediu para ele esperar mais um pouco, né? Não ir logo em seguida, esperar algum tempo. E aí ele esperou mais uns 5 anos, né? Mais ou menos, para que ele pudesse de fato ir. Então, depois de um tempo que ele ficou lá, fez a vontade do pai, cumpriu aquilo que ele precisava cumprir, o pai autorizou que ele fosse se tornar um religioso, porque ele viu que era aquilo que o filho queria e era aquilo que o filho precisava fazer. E aí, dentre as ordens que tinham aqui no Brasil, ele escolheu os franciscanos. E uma das coisas que a gente vai ver várias vezes na história de Frei Galvão era a obediência, né? Ele sabia, a gente já vê por aí, ele sabia do chamado, ele sentia essa certeza de que ele queria se tornar um religioso, mas ele obedeceu ao pai e esperou o momento certo para ir.
Ele não peitou, ele não foi desrespeitoso, né? O pai pediu que ele ficasse e ele ficou até que o momento que o pai autorizou, e aí ele pôde, enfim, abraçar a vocação plenamente. E uma das características que ficam realmente muito forte ao longo da vida dele é a obediência. E a gente vai falar alguns fatos mais pra frente que exemplifica bastante isso. Ele quase que poderia colocar obediência no nome, né? Tipo, Santo Antônio de Santana, obediência Galvão. Porque se tinha uma coisa que ele era obediente, né? Em tudo, ele era muito obediente. Muito, muito. Ele era muito reto, muito correto, ele gostava das coisas muito claras, assim, muito certinhas. Nossa Senhora. É lindo de ver, é lindo, assim, é emocionante mesmo. Eu acredito que essa obediência tenha se dado também lá na infância, quando o pai era um pai autoritário, né? Um pai que colocava ali as regras, ditava, né, como tinha que ser, como deveria ser. Eu acredito que quando você nasce nesse ambiente, cresce nesse ambiente, é mais fácil você seguir nessa virtude da obediência depois. Sabe, eu lembro assim que quando na época do grupo de jovens, eu não estou falando que eu sou a melhor das obediências não, tá? Mas, por exemplo, eu não tinha dificuldade em obedecer coordenadores. Por quê? Porque eu sempre fui muito obediente aos meus pais. Sempre, sempre, sempre. Minha mãe falava, não é não, chega 10 horas, chega 10 horas, não vai na festa, não vai na festa, pronto, e acabou. Então, eu sempre tive facilidade em obedecer, né? Coordenadores de grupo de jovens, coordenadores de grupo de oração, que a pessoa falava, tá, é pra rezar, é pra lavar banheiro, é pra lavar banheiro. E eu via algumas pessoas com essa dificuldade de obedecer. E quando você ia olhar a vida da pessoa, era a pessoa que já não obedecia a mãe, não obedecia o pai, que batia de frente, sabe? Xingava, que resmungava, que eu falava assim, gente, como é que a pessoa trata a mãe assim? Como é que fulano fala desse jeito com a mãe? Nossa, se eu falar desse jeito com a minha mãe, ela vai virar assim, porque eu vou ficar tonta. E aí eu sinto, né, que essa obediência dele depois da vida adulta, de obedecer o pai mesmo na vida adulta e da obediência a Deus, se dá pela educação que o pai deu. Tem sentido o que eu tô falando? Vocês acham ou não? Com certeza, inclusive eu diria que se você já tem esse nível de obediência, você já tá com um pezinho na santidade aí, pronto. Aí, ó. Falta Então, agora. mas o negócio da obediência a pessoas, né? Porque obedecer a Deus. Primeiro que é difícil ouvir a voz de Deus, né, o Marcos? A gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus porque a gente não silencia, né? Porque os santos ouviam muito a Deus, porque eles silenciavam. Então a gente já tem essa dificuldade de ouvir a voz de Deus, e quando a gente ouve, a gente ainda fica ali relutando, querendo a nossa vontade, né? Mas eu acho que é um caminho mesmo de santidade. Acho não, tenho certeza, né? Depois de ouvir tantos santos estudar, é esse caminho mesmo de santidade. Obedecer, porque aquele que obedece não erra. Com certeza. Né? Esses dias eu tava pensando, se eu tivesse ouvido minha mãe, tantas coisas que ela falou, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse seguido isso, não tinha dado tanta cabeçada. E com Deus é assim. Ele tem um caminho pra gente. E por que a gente teima em desobedecer? Desobedecer vai dar ruim. Vai dar ruim. Uma das coisas que eu fiquei pensando até nesse ponto também, Tati, eu vou usar o termo que é mais fácil, mas não que seja mais fácil nesse sentido, né? Mas eu, ouvindo, estudando também sobre ele, eu ouvi um negócio assim que me fez ir para uma reflexão de que, tipo, na época de Frei Galvão, eu vou usar o termo que era um pouco mais fácil ser santo, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem tanta distração, né? Tem tudo quanto é, sei lá, rede social, pessoas, eventos, faz isso, faz aquilo, uma série de coisas que, no final do dia, tudo isso é ruído, né? É barulho pra gente não ouvir a voz de Deus, né? Naquela época, talvez não tinha todas essas distrações, aí era mais fácil você entrar um pouquinho. Não que também a gente não seja chamado a santos, né? A ser santo, né? Eu acredito muito na ideia de que Deus, como Ele quer a salvação do maior número de almas possíveis, né? Ele nos fez para amá-lo e amando chegar até o céu. Ele colocou cada um no tempo devido que fosse o melhor momento para você ser santo. Eu, se tivesse nascido lá atrás, eu não teria talvez as ferramentas que eu tenho hoje, enfim, para seguir nesse caminho de santidade, né? Mas eu acho que às vezes é isso, né? Às vezes a gente não obedece porque às vezes a gente fica com tanto barulho em volta da gente, e barulho esse que a gente cria, né? Ou a gente permite que eles nos incomodem, né? E acho que quando a gente vai nesse caminho reto da obediência, é isso que você falou, né? A gente não erra, né? É aquela máxima, né? Quem obedece não peca, né? Você está obedecendo a Deus. Com certeza. Hoje a gente pega o celular para estudar, né? Por exemplo, vai ver um site.
Aí chega a mensagem. Aí eu tenho aquele negócio da notificação aqui, aí você já vê a mensagem. Aí você fica ali com o faniquito, querendo ver a mensagem, né? E antes não tinha mesmo essas distrações, né? Mas você falou uma coisa, gente, a gente vai voltar para Frei Galvão já, espera só um pouquinho. E me chamou muita atenção, que é a questão do... Você falou uma coisa da questão do... Deus coloca você naquela época que você tem que viver, né? Nós estamos vivendo agora, hoje é 1º de maio de 2021, estamos no meio de uma pandemia, hoje é dia de São José Operário, eu valei no São José, e eu fico pensando assim, tem dia que agora fala assim, ó, gente, quem vai ser o santo desse ano? Quem vai ser a pessoa que vai fazer alguma coisa? Quem vai ser aquela pessoa que vai? Meu Deus, vamos juntar 1 milhão de pessoas, vamos rezar, vamos fazer alguma coisa para acabar com essa pandemia, alguém vai ter que contar essa história no futuro. Aí esses dias o pessoal tava rezando bastante pelo Padre Léo, né? Rezando pelo Padre não, pedindo a intercessão do Padre Léo por uma pessoa que tava lá internada da Canção. Eu falei, vai ser o Padre Léo, vai ser o Padre Léo. E a gente fica assim, clamando, cadê o santo desse ano? Cadê o santo de agora? Cadê alguém que vai fazer alguma coisa? E talvez, assim, não, por favor, gente, me entenda, mas somos nós que somos chamados a orar por isso. Somos nós que somos chamados a vamos rezar o rosário todo dia, vamos chamar o maior número de pessoas possíveis, fazer penitência, vamos dobrar nosso joelho, vamos fazer alguma coisa, porque é para nós também isso. Todos somos chamados à santidade, né? Então a gente fica esperando que vai acontecer alguma coisa lá, mas tem que acontecer alguma coisa aqui, né? Aqui dentro de nós, aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quantos milagres nós já não podemos testemunhar desde o início da pandemia, ano passado? Quantos? Tenho certeza que você que está ouvindo tem muitos para testemunhar, né? Então, a gente está nessa época, que é a época que a gente precisava estar mesmo, e precisamos estar, só que nós precisamos fazer alguma coisa, né? Que Frei Galvão nos deu ousadia de fazermos alguma coisa. Amém. Bora voltar, Dani. Uou! Depois que ele foi lá que o pai liberou ele para seguir a vida religiosa e ele escolheu ir para os franciscanos, o mosteiro, né, o convento mais próximo era no Rio de Janeiro. Então ele foi para o Rio de Janeiro, ficou alguns anos lá até ele ser ordenado sacerdote. Depois que ele foi ordenado sacerdote, ele foi enviado para um mosteiro aqui do São Francisco. Gente, eu preciso fazer um parênteses aqui em tudo que eu vou falar. Vocês que nos acompanham, não sei se sabem que nós somos aqui de São Paulo. E nós estamos estudando e falando sobre um Frei Galvão, um santo aqui de São Paulo. E para mim, assim, tem um santo aqui em São Paulo. Mas para mim, Frei Galvão era lá do interior, porque tem a questão dele ter nascido em Guaratinguetá. Porém, ele viveu a vida toda aqui em São Paulo, capital. E o livro, que eu li uma biografia dele, foi descrevendo coisas muito, assim, próximas, né? Ruas, situações, lugares que a gente que mora aqui está muito habituado. Então foi muito louca essa experiência de ler assim, o Mosteiro de São Francisco, na rua tal, lá do centro. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante, que eu falava, meu Deus, tão próximo de mim, né? Tão próximo aqui de mim. Então, desculpa aí, vou continuar com a história, mas eu precisava falar que foi muito emocionante. Eu imagino que para quem é da Bahia e escutou a história de Irmã Dulce, para quem é, né, do interior lá do sul e escutou a história de Madre Paulina, mas aqui eu estou vivendo a experiência de falar de um santo aqui, ali. Eu pisei nos mesmos lugares que ele pisou. Então foi muito louco. E aí, retomando, ele veio para o Mosteiro de São Francisco, que fica aqui no centro da cidade. Mas só que antes de chegar lá, ele passou por Guaratinguetá, que era a cidade dele, e fez uma visita rápida à família. Todo mundo ficou muito feliz quando descobriram que Frei Galvão estava vindo, arrumaram tudo, pegaram, né, comida, fizeram toda uma recepção, porque o filho ordenado estava voltando. E aí foi muito interessante, que tem a ver, eu quero ler para vocês aqui um fato rápido, uma conversa que ele teve com um irmão, que tem a ver com essa questão da obediência que a gente já estava falando, né, e que
A Tati aí fez toda a reflexão. Ele chegou, foi bem recebido, recebeu os irmãos, e aí o pai dele um dia falou assim: Frei Antônio, quanto ficarás conosco? E aí ele respondeu: o menos possível, meu pai. E aí essa resposta, o pai dele ficou muito, chocado, né? E triste, porque falou: ai, a culpa é minha, pois eu te criei sempre longe de casa. Aí ele abraçou o pai e disse: não fica triste, papai. No céu ficaremos sempre juntos. E aí o pai dele diz: e olha que fica a teu cuidado lá me mandares, né? Então o pai dele falou: ó, tua responsabilidade é me mandar pro céu. E aí nesse meio tempo o filho mais velho, que era sargento, ele era do exército, né? Se meteu na conversa e começou a falar assim: ó, Frei Antônio, não queres trocar teu hábito pelas minhas dragonas? E aí o Frei Galvão era muito alegre, espirituoso, e ele respondeu assim: se queres te fazer frade, eu não preciso te dar o meu hábito, eu arranjo outro para você. Aí o José, que é irmão dele, riu e falou: vai, mano, que eu não tenho a tua bravura. E aí o Frei Galvão disse: então confessas que é mais fácil ao homem vencer batalhões inimigos do que a si mesmo? Aí o irmão dele respondeu: tenho por certo, e confidencialmente olha para o irmão querendo penetrar-lhe a alma. E aí ele respondeu, né? Dize-me como podes levar tal vida. Não falo quanto à pobreza, nem quanto ao celibato, mas quem poderá suportar o jugo da obediência? Na verdade, é uma escravidão. Isso o irmão do Frei Galvão falando para ele, que para ele não era difícil a pobreza ou o celibato, mas a obediência, porque para ele parecia uma escravidão. E aí o Frei Galvão responde assim: primeiro, eu te quero perguntar, custa-te fazer as vontades da tua mulher? Aí o irmão respondeu: não, é até um gosto. Aí o Frei Galvão perguntou: e por quê? Falou: ora, que indiscreto, porque eu quero bem. Então eu quero bem a minha mulher, então não é difícil fazer as vontades dela. Aí o Frei Galvão falou assim: então, podes ver que não custa fazer as vontades do Senhor quando o amamos. E por ti mesmos podes julgar que será mais gloriosa a escravidão se é o Criador ou a criatura. Aí ele respondeu, o irmão, né? Pelo que vejo, há de sair um bom pregador. De fato, grande diferença há em servir a uma mulher e servir a Deus. Olha, mano, quase que me resolves a ficar religioso. Aí o Frei Galvão respondeu assim: não, meu caro, passastes do tempo, fica com a tua mulher e as tuas dragonas, mas poderá dar a Deus um de teus filhos. Aí o irmão respondeu: pois louvado seja ele se me fizer tal honra. E aí no futuro, uma das filhas desse irmão vai para o convento, né, para o recolhimento que o Frei Galvão vai fundar. Mas olha o diálogo, né? Tem tudo a ver com o que a gente estava refletindo antes, sobre a questão da obediência. O irmão acha muito mais difícil obedecer. E aí, quando o Frei Galvão coloca essa comparação, de tipo, você acha difícil fazer as vontades da tua mulher? Aí ele fala: não. Então, quando a gente ama a Deus e ama 100% inteiramente a Deus, não é difícil fazer as vontades de Deus. Eu achei tão lindo isso, tão lindo. Tapa na minha cara, né, amiga? Não, tá bom total, né? Porque aí a gente fica, será que eu amo ela? Porque eu acabei de falar que eu obedeci o coordenador e, que Deus era mais difícil. Eu falei assim, eu não posso amar mais o coordenador do que a Deus. Não, a gente começa a se refletir o quanto a gente está amando a Deus verdadeiramente, a ponto de... Porque se a gente sofre por obedecer a Deus, então... O quanto a gente está amando a Deus, o quanto a gente está colocando Deus no devido lugar, o quanto a gente está realmente, verdadeiramente confiando em Deus. Né? Porque é muito fácil a gente falar que confia em Deus, mas quando a situação aperta, o desespero bate, e aí a gente vê se a gente confia ou não. Aí é que vem a prova, né? Então, esse diálogo assim é muito lindo, esclarecedor, e faz a gente refletir muito sobre o quanto a gente confia e o quanto realmente a gente
se entrega a essa obediência e essa confiança em Deus. Ah, gente, Frei Galvão demais. Não é à toa que é santo, né? Porque o santo, ele realmente, a gente conhece o santo na intensidade do amor, né? Ou seja, mais uma vez, só reforçando o que a gente vem falando há alguns episódios, ainda mais os mais recentes, né? Que para ser santo só basta amar a Deus com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, né? É o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, né? Isso é muito bonito. E já demonstra também toda uma sabedoria nele, né? Você vê, olha o diálogo, o nível de profundidade, o irmão achando que ia pegar ele na curva ali, né? E ele foi lá e já colocou as coisas de fato onde deveriam estar, né? Digamos assim. Não, e detalhe, né? Ele recém-ordenado. Não era anos de sabedoria e vivências e sei lá o quê, né? Não é que ele já estava idoso e tinha toda uma experiência para poder falar, não. Era logo ali. E ele foi ordenado rápido, tá? Hoje em dia, as pessoas entram no seminário, os seminaristas com o quê? 7 anos para se formar, para se ordenar. Ele se ordenou em 1 ano e meio, 2. Então, óbvio, né? Como a gente está falando, ele tem uma vivência desde a infância, ele foi educado lá com os jesuítas, então, sim, tem toda uma história. Mas é nítido, assim, a sabedoria que ele tem. E isso é um dom de Deus, né? É um dos dons que Deus derramou a ele. Sim, e ainda nessa conversinha aí, profetizou que a sobrinha ia pro convento também. Pois é, tem isso, né? Que era um outro dom que ele tinha, né? O dom da profecia. E até para mostrar também, né, essa sabedoria toda que ele tinha, porque então ele foi ordenado, né? E aí, esse episódio que a Dani contou, ele já tinha sido ordenado e estava a caminho, né, do mosteiro de São Francisco, em São Paulo, porque ele foi transferido para ali, né, a partir da ordenação, para começar o serviço ali e tal. E aí ele chegou em São Paulo, né, já começou a fazer ali os trabalhos, enfim, e rapidamente ele começou a ser reconhecido, começou a ser notado, né, na cidade. E aí tanto é que entre esses dons, né, ele também tinha uma capacidade intelectual, né, ele era poeta também, né, ele escrevia alguns poemas, e aí ele foi convidado a fazer parte da Academia Paulista de Letras, né. E aí ele estava lá, né, fazia parte, né, tinha uma cadeira lá na academia, e aí como é comum, né, sei lá, em ambientes assim, muitas vezes o pessoal fica com certo receio, preconceito, né, então tinha uma pessoa lá na academia que ficava meio de desdém, assim, porque falava, olhava assim, um frade aqui na academia, tipo, ele não tem o nível que a gente tem, né, como se fosse aquela coisa toda pompa, assim, do acadêmico, né, falou, pô, ele é um padre, um frade, o que ele tá fazendo aqui, né, mas beleza, tava lá. Aí na segunda sessão do encontro lá, né, da academia e tal, deram a palavra para Frei Galvão. Então ele subiu lá no púlpito, tal, não sei o quê, e aí ele de cor recitou um poema em latim que foi escrito por ele mesmo. Era um poema autoral em honra a Santa Ana, né, a devoção da mãe dele, da família dele em honra a Santa Ana. E aí ele declamou todo aquele poema bonito em latim e tal. E aí o pessoal ficou encantado, né? Achou, poxa, não esperava isso dele, foi surpreendente. Principalmente esse cara que era o mais crítico, sabe? Ficava meio que com preconceito com ele assim, achou bem interessante. E perguntaram, né? Tipo, nossa, né? Mas você decorou esse poema? Aí ele, só esse não, eu decorei esse mais 15. Eu escrevi 16 no total, né? Aí os caras, meu, você tá de brincadeira, né? Você deve estar de sacanagem, só pode, né? Ele, não, tudo bem, se vocês quiserem eu posso declamar os outros 15 aqui pra vocês. Então vamos lá. Pois ele declamou de cor os 16 poemas, né? O primeiro, depois mais 15, todos eles em honra a Santa Ana, assim. Então já mostra ainda mais essa sabedoria, essa inteligência que ele tinha, né? Sim, mas tudo isso sempre regado com muita humildade, né? Ele nunca quis aparecer e essa nunca foi a humildade, assim, a questão da descrição dele também é muito grande. Regado a tudo isso, né, eu preciso dizer que além de todos os dons e tudo mais, uma das coisas que deixavam, né, e que faziam ele ser como ele era, é que ele era, e eu preciso ressaltar isso porque isso é importante na vida dele, escravo de Maria. Então, ele tinha essa devoção à Nossa Senhora. E aí, quando ele tinha
27 anos, ele escreveu uma carta, chamada Cédula, e que era, o título é assim: Cédula irrevogável de filial entrega a Maria Santíssima, minha Senhora, digna mãe e advogada. Então ele escreveu todo uma carta falando, né, de que ele era filho, que ele se entregava como servo perpétuo, escravo da Virgem Maria. Então ele fez a consagração, né, e ele seguiu a vida toda com essa devoção mariana muito forte. E isso a gente vai ver ao longo aí também da vida dele, dos feitos dele, que sempre Maria esteve muito presente na vida dele. Detalhe que ele fala na carta, né? Irrevogável. Sim. Irrevogável. O povo hoje começa a ler o tratado e já fala assim, tem que rezar o rosário todo dia. Confesso que eu, na minha humilde miséria, ainda não tive a coragem de ler o tratado. Ainda, a primeira coisa que as pessoas, quando começam a ler o tratado, falam, tem que rezar o rosário todo, mas eu não vou conseguir. Mas e se eu não conseguir, gente? Conseguiu, levantou, caiu, filho. Ou levantou, caiu, não. Caiu, levantou e vamos embora. Ele já fez na carta, ele fala aí, gente, revogável, quer dizer, não vai mudar, é aquilo, é isso e ponto. É a determinação, né? Exatamente. Pois é. E é muito forte essa devoção dele mariana, né? E aí depois que ele, né, consagrado totalmente a Maria, edificado ali sobre o rochedo inabalável da humildade, foi aí que ele começou o apostolado exterior, né? Então, depois que ele terminou os estudos, ele foi eleito pregador, confessor e porteiro do convento de São Francisco. São 3 ofícios que foram dados a ele lá pela idade de 29, 30 anos, que parecem pouco, assim, ok, né? Cada um tem o seu grau e o seu peso. E assim, pregador e confessor funções que ele estava habilitado, que ele cumpria com muito esmero e com muita habilidade. Ser porteiro, parece assim, se a gente fala assim, porteiro, né? O porteiro. Parece tão sem glamour ser porteiro, né? Parece que é um desígnio assim, inferior a confessor e pregador. Parece que destoa, né? Quando você pensa assim, ele foi designado a ser porteiro, mas destoa de ser um pregador e um confessor. E, na verdade, o ser porteiro foi quem fez muito do que ele é hoje, né? Porque foi através de estar ali na porta do convento recebendo as pessoas que as pessoas começaram a conhecer ele. Então foi ali que ele começou a ter contato com as pessoas, começou a aconselhar. Então todo mundo que ia até o mosteiro, lá, o convento, então ele acolhia, né? Enfim, ele era quem ele era. E aí ele foi conquistando as pessoas. E as pessoas foram conhecendo ele. E foi aí que ele começou a ser famoso. Porque todo mundo ia lá no mosteiro, dava de cara com ele, e aí ele começou a olhar, o Frei que tá lá na porta, eu quero ir lá falar com ele. Muitas vezes o pessoal ia até a porta só, né? Conseguiu o que queria, um conselho dele, uma palavra, e ia embora. E sem contar que realmente dos 3, eu diria que o porteiro ali, por esse aspecto, né, dele poder acolher as pessoas, dele ir interagindo com elas e podendo transformar a vida delas a partir desse servir ali na portaria, né? Mas também ser porteiro era uma responsabilidade que era dada para pessoas de muita confiança, né? Então eram as chaves do mosteiro que estavam com ele, né? Então ele não podia abrir a porta para qualquer um ou deixar qualquer um passar, né? E já traz uma reflexão também para a gente, né? Muitas vezes a gente tranca o nosso coração de chave, as 7 chaves, quando não tem que trancar, quando tem que acolher uma palavra amiga, quando tem que acolher a voz de Deus. E às vezes abre o coração, a torta à direita aí para qualquer um ou qualquer outro, contando coisas que nem devia. E acho que ele já traz essa sabedoria também, né? Mas esse ponto assim do ser porteiro realmente foi marcante assim na história dele, para ele começar a ser ainda mais conhecido, né? Porque o pessoal ia espalhando, né?
Sim, o pessoal, aí, né, o disse-me-disse tomou o cargo aí de espalhar a fama já de Frei Galvão. Então, foi fundamental ele ter sido porteiro ali do convento de São Francisco. E aí, prosseguindo um pouquinho, porque senão a gente vai ficar 25 horas falando da história dele no detalhe, porque tem muita coisa. O cargo de confessor deu a ele a oportunidade, né, na verdade, assim, uma das obrigações do novo cargo era ser confessor do recolhimento de Santa Teresa, que era um estabelecimento religioso existente em São Paulo e que era regido pelo bispo Dom Bernardo, que era mais ou menos ajustada à regra ali das ordens dos carmelitas. Nesse recolhimento de Santa Teresa, ele conheceu a irmã Helena Maria do Sacramento. E aí que muita coisa vai começar a acontecer na vida dele, porque essa irmã também tem uma participação muito importante na história do Frei Galvão, porque conforme ele foi acompanhando ela, né, em confissão, foi vendo quem ela era, os dons que ela tinha, né, era uma irmã muito santa, muito, assim, tinha muitos dons e, enfim, muito sábia. E foi a partir dela, Deus inspirou a ela a necessidade de fundar um novo recolhimento, né? Na verdade, ele criou um convento. E aí, Deus inspirou a essa irmã. Só que essa irmã estava lá no convento. Essa história é meio parecida com outras histórias que a gente já contou aqui, hein? Vê se vocês conseguem fazer um paralelo. A irmã estava no convento e ela não podia fazer nada sozinha, então ela precisava de ajuda. E quem foi que foi ajudá-la nessa missão, né? Frei Galvão. Ele foi o instrumento usado por Deus para que essa inspiração viesse a se concretizar. Ela, a princípio, ficou meio em dúvida, será que isso é de Deus, será que isso não é? Mas acompanhando a irmã e vendo a retidão dela, né, quem ela era e tudo mais, ele entendeu que isso era realmente uma inspiração divina. Então ele abraçou a ideia e foi tentar e foi lutar com todas as forças para fazer isso aí acontecer, né? E aí ele foi arregaçar as mangas para poder fazer isso acontecer. Porém, entretanto, todavia, naquela época, aqui no Brasil existia uma regra, uma lei dos governantes que não era permitido se fundar novos conventos, mosteiros e obras de Deus. Então a igreja estava realmente, né, foi um período muito grande aí da história que a igreja estava sendo muito perseguida. E aqui no Brasil ficou proibido que novas ordens fossem abertas. E aí a gente, né, havia o questionamento, mas Deus inspirou. Se ele inspirou, assim, qual a lógica de Deus nisso tudo, no sentido de, tipo, ele inspirou a abrir num momento que era proibido, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e aí é que tá o pulo do gato. Frei Galvão era muito, muito, muito sábio. Muito ligeiro. Eu ouso dizer que ele era ligeiro. Então ele com a irmã Helena foram tentando ver o que daria para fazer para abrir, né, para cumprir ali a vontade de Deus. E eles contaram com um parceiro, né? Tinha um governante aqui em São Paulo que era muito bom. Foi um governante que existiu aqui durante muito tempo, que tinha o coração, era muito de Deus, ele era muito religioso, ele tinha toda uma devoção à Nossa Senhora também. Então eles contaram com o apoio desse governante para criar a fundação do convento. Porém, eles não podiam fundar algo oficial como nome de convento. Então eles tiveram a ideia de fazer o quê? Se eu não posso fundar um convento, então talvez vou fundar um recolhimento para senhoras idosas que se recolherem e viverem. Então, assim, as senhoras que não tinham lugar para viver ou que queriam se recolher em oração pudessem viver ali. Então foi essa saída que eles encontraram, que era não usar o nome convento, não oficializar isso na lei, né,
com questões burocráticas, mas formar um recolhimento. Então eles conseguiram concluir a vontade de Deus através desse recolhimento. Foi aí então que surgiu o Mosteiro da Luz, né, Dani? Que ele foi tendo várias visões do que Jesus pedia e fundou esse recolhimento, né? Isso, só que depois no começo... disso... Isso, exato. No começo era o recolhimento. Então, na verdade, durante muito tempo foi recolhimento, né? Não podia ser falado mosteiro, convento, não poderia se usar nenhum nome assim. Então, era o recolhimento da luz. Recolhimento Nossa Senhora da Luz, né? Isso, por conta da devoção tanto do Frei Galvão, mas também do governante, que se chamava Morgado de Mateus. Ele falou, ajudo, mas a devoção do recolhimento tem que ser a Nossa Senhora. Então, ele trouxe toda uma devoção da família dele, e, né, como condição para que ele ajudasse a esse recolhimento ser fundado. E aí, o interessante, assim, que a irmã, né, a irmã Helena, que ajudou ele, que teve a inspiração, foi para lá. Algumas outras irmãs, mulheres, se sentiram chamadas, também foram para lá viver nesse recolhimento. Porém, a irmã Helena veio a falecer pouco tempo depois, assim, 1 ano e pouco depois, eu acho. Ela faleceu. E aí o pessoal, tipo, se olha assim, né? Olha pro lado e falou, tá, e agora? A madre fundadora aqui do negócio morreu. A gente faz o quê? Né? Então, e aí você vê que a obra não era da irmã, a obra não era dela, a obra era de Deus, né? Então Deus inspirou e Deus queria. E Deus deu a recompensa para ela, que era o céu. Então não há dúvida, né? Exato. Deus deu a recompensa. Aí, falou, você fez a sua obra, você fez o que eu pedi, agora eu te dou a recompensa. Pode vir aqui para cá, minha filha. E a Frei Galvão restou o quê? Ser o diretor espiritual daquele lugar. Porque aí também, Tati, entrou o bispo na época, né? Lendo sobre esse capítulo assim, da história dele, eu achei muito legal, porque o pessoal ficou meio sem chão, assim, né? Poxa, a nossa madre aqui, né, fundadora, ela veio a falecer, e agora, né? O que a gente faz? Aí o bispo, na sua praticidade, ele olhou para o Frei Galvão e falou assim, você que fundou, você que cuide. Agora é seu, amigão. Vai virar o diretor espiritual, vai acompanhar as irmãs, vai colocar esse negócio de pé, não pode abandonar, não. Então, eles escolheram uma outra irmã para ficar como madre, né? Para acompanhar as irmãs, mas a responsabilidade espiritual ficou sendo do Frei Galvão. E, enfim, continuar ali a obra que Deus tinha fundado. Não, falar que a obra era tão de Deus mesmo, que a obra só cresceu. Sim. O lugar ficou pequeno, né? Precisou construir um mosteiro, porque não dava mais, né? Ficou pequeno para tudo que Deus queria. Sim, mas antes de ficar pequeno, aconteceram alguns fatos que eu vou tentar relatar aqui brevemente, porque tem muita coisa interessante. O livro que eu li relata muito no detalhe toda a história da construção, das tretas, das perseguições, enfim, retrata bem no detalhe. Se você quiser, a gente vai deixar depois na referência bibliográfica o livro. E se você quiser conhecer um pouquinho de como foi essa construção e tudo os perrengues e todas as coisas que as irmãs viveram, é muito interessante. Eu confesso que no começo eu estava um pouco desanimada até lendo o livro, porque eu falava, tá falando mais das irmãs do que do Frei Galvão. Cadê o Frei Galvão nesse livro? E aí depois eu fui entender, né, por quê, né, a importância do convento na vida do Frei Galvão. Né? Então aí ele foi fundado, a irmã morreu, Frei Galvão ficou como diretor espiritual. Porém, né, nem tudo são flores. E a gente sabe que as perseguições vêm. Então, esse governante que era muito bom e era favorável, e ajudava e apoiava, chegou o momento dele sair. Então, trocou-se o governante aqui de São Paulo. E aí veio um carrasco. Né? Foram anos negros. Né? A gente ficou... Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele ficou 8 anos aqui em São Paulo e ele fez atrocidades. Sendo que uma delas, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou em São Paulo foi determinar o fechamento do convento. Determinou que era para fechar tudo. Não tinha mais obra,
acaba tudo, porque não faz sentido. Falou que eles estavam desrespeitando as leis e mandou fechar. E aí, a obediência de Frei Galvão fez o quê? Fechou o convento. Não tinha o que fazer, fechou o convento. Ele fechou o convento, falou para as irmãs voltarem para a casa delas. Porém, as irmãs, 2 ou 3 voltaram para suas casas, mas 7 irmãs permaneceram lá. Fecharam as portas, ficaram no escuro, recolhidas, como se não tivesse ninguém dentro do recolhimento. Elas ficaram lá, acho que durante 30 dias, vivendo estritamente da providência divina. Faltou comida, faltou água, faltou tudo. E foi um milagre, exatamente, foi um milagre elas terem sobrevivido. Deus, em um determinado momento, fala que faltou água, e a água já estava faltando há tanto tempo, que aí elas rezando, Deus mandou uma chuva, que elas encheram todas as talhas e todos os baldes e conseguiram sobreviver por mais um tempo. Faltava comida, e lá do nada brotou uma plantação de alguma coisa que elas conseguiram comer e sobreviver esses 30 dias. Até que, depois de um tempo, sabendo disso, né, dessas proibições, veio uma ordem de cima, que agora eu não me lembro exatamente. Gente, eu não lembro os detalhes, tá? Então eu vou falando meio por cima, porque eu não me lembro quem mandou a ordem para abrir de novo o convento. Então, assim, depois de uns 30 dias, né, depois de muita oração, as irmãs lá, ninguém sabia que as irmãs estavam lá. Quem passava por fora não conseguia saber que as irmãs estavam lá, mas aí veio a ordem de abrir novamente, de que estava liberado. A abertura do recolhimento, que não fazia sentido, né, aquele recolhimento ter sido fechado, e o governador teve que voltar atrás. E aí corre Frei Galvão lá para ver, né, como é que estava. E quando ele chega lá, ele encontra as 7 irmãs. Né? Algumas estavam um pouco debilitadas por conta de terem ficado tanto tempo passando necessidade, mas elas estavam lá, fiéis à obra, porque elas acreditavam que aquilo lá era uma obra de Deus e elas estavam dispostas a morrer pela obra de Deus. Igualzinho a gente na vida. Pois é, né? Essas irmãs, o recolhimento era chamado de viveiro de santas. Muitas irmãs tinham muitos dons, tinham, né? O livro, gente. Como era o nome? Viveiro de Santas. Era como era chamado, né? Não era o nome. Sim, não era o nome. Era o apelido, ele era assim. Viveiro de Santas. Eles era conhecido porque as irmãs eram muito do babado, muito santas. Elas eram muito santas. Então, Frei Galvão voltou, encontrou todas as irmãs lá fiéis e, né, passando algumas necessidades, algumas tiveram que se tratar, ir para casa para poder se recuperar, mas todas vivas, porque Deus assim permitiu que elas ficassem. E aí eles voltaram às suas atividades, né, de oração. Lembrando que o convento, né, na época, recolhimento, ele seguia as mesmas regras, digamos assim, que os franciscanos. Então, eles viviam estritamente da providência divina. Eles recebiam doações e eles viviam daquilo. Eles não tinha venda de nada, não tinha acúmulo de bens. As irmãs viviam unicamente da providência divina. Existe até um fato engraçado que foi narrado sobre as irmãs eram tão preocupadas em viver da providência que elas tinham um medo absurdo de desobedecer. Aí uma vez elas ganharam um leitão e o leitão foi dividido no meio e o leitão, assim, metade do leitão deu para um dia. E a outra metade elas acabaram enterrando, porque elas ficaram com medo de guardar para o dia seguinte e desobedecer a providência, porque
Elas viviam de acordo com a providência daquele dia. A providência diária, né? Não podia ser providência para 2 dias. É, como se ele- elas fossem assim, né? Tipo, se elas guardassem o leitão pro dia seguinte, elas não estariam acreditando, né? Confiando de que Deus iria prover no dia seguinte. Né? Exatamente. Nossa então, assim, Senhora, era a meu providência daquele dia. E aí elas foram contar isso pro Frei Galvão. Aí ele falou, não, gente, vocês não podiam ter enterrado o resto do leitão, porque neste caso a providência daria para 2 dias. Isso. E elas tinham tanto medo de desobedecer que elas enterraram o leitão. Gente de Deus, eu tô impactada. Tem muita história sobre essas irmãs. Elas eram muito fiéis ali também. É assim, tudo que o Frei Galvão era no sentido de obediência, preocupação com seguir ali, né, os mandamentos, os votos, elas também eram. Elas eram, assim, bem certinhas, sabe? E a gente lendo e vendo a história dele, não era só obediente, né? Além dessa obediência toda, ele era um homem muito justo, né? Teve um fato de um soldado que foi julgado à morte porque ofendeu o filho do capitão, e Frei Galvão achou injusto e defendeu o soldado e foi preso. Mas ele já era tão querido, tão amado, gente, que a população se rebelou, né? E escreveu: nenhum cidadão dessa cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por muito tempo. E igualzinho está acontecendo hoje em dia também, né, gente? É uma luta pelos religiosos, uma coisa extraordinária. Desculpa. Esse fato que você falou aí é muito engraçado porque no livro ele cita e aí ele dá uns detalhes que fala assim: esse governador, né, ruim, foi ele que deu a sentença contra esse soldado, e o Frei Galvão foi a única vez que o Frei Galvão meio que se rebelou, né? Não é que ele foi desobediente, mas ele viu que aquilo lá era injusto. Então ele se posicionou contra. E aí o governador já tinha a birra do Frei Galvão, o que ele fez? Não só prendeu, né? Ele mandou exilar, mandou ele embora para o Rio de Janeiro. Falou, vai embora, você está condenado, aqui você não fica. E o que ele fez? Ele foi, porque ele era muito obediente. E todo mundo, assim, virou uma comoção geral, né? Porque, assim, como assim Frei Galvão vai embora? Como assim Frei Galvão vai embora? Né? E Frei Galvão foi indo embora. Naquela época ele caminhava, ele só viajava a pé. Então, imagina ir para o Rio de Janeiro a pé. Ele estava indo para o Rio de Janeiro a pé. E aí a cidade toda ficou sabendo da sentença do Frei Galvão. E todo mundo foi para a porta do governador. Todos os paulistanos lá na porta do governador. E aí o livro relata que os senhores, né, os senhores ricos, pegaram seus escravos e foram para lá armados, prontos para uma revolução, se o governador não voltasse atrás ali na sentença. E começou todo um motim e toda uma revolta. E aí o governador começou a ficar com medo do povo. Falou, peraí, né? Tá ficando feio pra mim. Né? Vai dar ruim aqui. Acho que alguma coisa vai dar muito ruim. E aí ele voltou atrás na sentença, porque ele viu que toda a população estava muito revoltada com aquilo. E aí já foram correndo atrás do Frei Galvão para dar a notícia de que ele podia voltar. Que ele era de São Paulo, em São Paulo ele ia ficar. Até eu também ia brigar lá, queria ele em São Paulo, aqui mesmo. Né? E é bonito ver, né, quando fala assim, né, que eles falavam, né, acho que foi até o bispo lá que escreveu em nome da população, né, de que nenhum habitante da cidade, né, ou seja, nenhum morador de São Paulo aguentaria sequer um minuto sem esse religioso na cidade, né, da importância da figura dele ali para a cidade, né. E teve vários momentos da vida dele que ele teve meio que sair de São Paulo. Então teve esse momento que o governador mandou ele embora. Aí teve um outro momento que, como ele era franciscano, ele tinha que obedecer ao prelado da ordem, né? Então o prelado meio que falou, agora você vai ser o reitor do seminário franciscano lá no Rio de Janeiro. Aí todo mundo, as irmãs ficaram malucas e foram rezar na capela, exigir de Deus que não mandasse Frei Galvão lá. Os bispos ficaram sabendo e escreveram pro
para o responsável da ordem falando: São Paulo precisa do Frei Galvão. Não tem como São Paulo viver sem o Frei Galvão. Então, por favor, não mandem o Frei Galvão para o Rio de Janeiro. E aí voltou-se atrás, né? E falou: tá bom, fica Frei Galvão. Então, teve outros momentos também que agora não consigo detalhar, mas que várias vezes ele foi ameaçado a ter que sair de São Paulo. E sempre acontecia alguma coisa, o povo se revoltava. Teve um momento até que a Câmara dos Vereadores escreveu para os responsáveis da Ordem Franciscana pedindo para deixar Frei Galvão em São Paulo, porque Frei Galvão era praticamente um patrimônio aqui de São Paulo. Os paulistanos precisavam de São Paulo. No caso, Frei Galvão, a gente está depois... precisando agora, viu, Frei Galvão? No pois caso, é, né? Escuta aqui as nossas preces. São Paulo está precisada do Senhor. E aí teve um momento que ele falou: tá bom, então o Frei Galvão volta para São Paulo, mas ele vai ficar responsável pelo mosteiro de São Francisco. Ele vai ser o reitor lá do mosteiro de São Francisco. As irmãs também enlouquecidas. Falou: não, como assim ele vai deixar a gente? Não tem como. Foram lá, fizeram irmãs enclausuradas, hein? Deram o jeito delas e conseguiram entrar em contato lá com acho que foi nessa época que o pessoal da Câmara e também com os bispos, na verdade. E aí eles escreveram, enfim, fizeram todo um movimento, e aí tanto é que Frei Galvão acabou tendo que cuidar dos dois. Então ele foi eleito para ser o reitor lá do seminário, né, do Mosteiro de São Francisco, e continuou cuidando do recolhimento da luz, de Nossa Senhora da Luz. E vale citar também um outro fato extraordinário aí, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de que ele, junto, né, com a irmã Helena Maria, do Espírito Santo, que eles fundaram esse Mosteiro da Luz, né, o Recolhimento da Luz, que hoje é o Mosteiro da Luz aqui em São Paulo, né? É bonito ver que, assim, ele fundou o mosteiro, né? Ele manteve, ele ergueu o mosteiro, tanto no aspecto espiritual, como no material. Por quê? Porque foi ele quem fez o projeto do mosteiro, o projeto arquitetônico do mosteiro foi ele que fez, e foi ele que meteu a mão na massa, literalmente. Ele pegou lá na pá, na enxada, e vamos levantar esse mosteiro aqui no braço. Tanto é que hoje, lá no Mosteiro da Luz, se você ver lá, tem uma plaquinha do CREA de São Paulo, né, o Conselho Regional de Arquitetura e tal, e Urbanismo. Eles têm uma plaquinha que eles reconhecem, eles deram um título, né, honorário a Frei Galvão, como ele sendo o primeiro arquiteto e engenheiro de São Paulo. Tanto é que hoje ele é padroeiro, né, dos engenheiros, dos arquitetos e tal. Por quê? Porque foi ele que construiu o Mosteiro da Luz. E se você vai lá, o prédio tá lá, tá bom? Até hoje, o prédio tá lá. Sim. Então, assim, só contextualizando, no primeiro momento, eles arrumaram uma casa e tudo mais para as irmãs viverem, só que eles viram que não estava bom, né? E aí eles conseguiram um terreno, tudo com doação, tá? Nada com dinheiro de nenhum lugar, porque eles não tinham dinheiro de nada, tudo era através de doação. Eles não vendiam pão depois da missa para arrecadar dinheiro, pastel, fazer uma rifa? Não, era tudo. O Frei Galvão pedia, às vezes, ele tinha o costume de pedir doações para a obra, porém, assim, até por um voto franciscano, ele não podia cuidar de dinheiro, né? Ele não podia ter dinheiro e ele não podia ser responsável por dinheiro. Então, tinha todas essas regras. Mas aí, só voltando nessa parte, né? Eles conseguiram o terreno para construir um novo convento, e aí, quem fez o projeto arquitetônico foi o Frei Galvão, e, como o Marx disse, ele colocou também a mão na massa. E o negócio foi tão bem feito, mas tão bem feito, que realmente é um negócio, assim, prodigioso, assim, tá lá de pé, sou prova disso, porque a gente teve a graça, né, de visitar hoje, no dia desta gravação. A gente não gosta de datar o programa, mas no dia desta gravação a gente teve a graça de ir lá, né, de conferir com os nossos olhos. Eu nunca tinha ido lá, então depois que a gente comecei a ler o livro, eu falei: Marx,
A gente tem que ir, a gente tem que ir. E hoje a gente foi lá, assim, é lindo, é lindo. É muito, muito legal, sabe? Ver ali tudo que foi construído com as mãos dele. Inclusive, a gente, né, realmente conseguiu, né, decidiu e foi lá hoje, né, no mosteiro. E foi legal porque a gente foi conhecer também, assim, rezar pela gravação de hoje, rezar por vocês que nos escutam, né, juntamente com o Frei Galvão, porque ele está enterrado na capela do mosteiro. Então a gente teve a oportunidade de estar ali, ó, ajoelhado ao lado dele, dentro da capela, né, na lápide dele, rezando, intercedendo por cada um de vocês, por cada um de nós aqui, né? Então foi realmente um dia bastante especial. Acho que por isso que eu tô tão empolgada. Porque foi muito emocionante, né? Eu terminei de ler a biografia, a gente teve a graça e a oportunidade de ir lá, estar lá no lugar que ele está enterrado, né? Rezar ali, pedir a intercessão dele e estar aqui hoje falando dele, assim, é muito emocionante. Eu quero que esse programa, assim, dê uma, né? Com a graça de Deus, chegue aí aos corações de todos vocês que não conhecem ou não conheciam, pelo menos o desejo de conhecer um pouquinho mais Frei Galvão. Eita, Dani, é realmente muita coisa, né? Eu brigaria também para ele ficar aqui, eu já tô clamando a intercessão dele que está falando, eu já tô assim, Frei Galvão, entra com a tua intercessão, porque a gente tá precisando não só São Paulo, mas o Brasil, Frei Galvão. Faz chover pílula, que já já a gente vai falar aqui. É um homem de muitos dons, né, gente? Dom da cura, dom da ciência, dom da levitação, dom da bilocação. Então, realmente, um grande santo, um grande homem. Fazia muitas caridades, pagava a dívida dos presos, meu Deus, e recebia muitas doações, né? E usava sempre o dinheiro a favor dos necessitados. Então tá aí por que esse homem foi e é tão santo e por que nós devemos, né, clamar e pedir a intercessão dele. E aí, não só por ele ser tudo isso, mas a gente vai entrar agora para falar dos milagres, né? Os grandes milagres aí concedidos através da intercessão de Frei Galvão e das famosas pílulas. E aí, Marcos? Então, sobre as pílulas, né, que ele é tão conhecido, assim, é interessante realmente você ver a sabedoria do santo, né? Porque como que essa história, assim, começou, né? Foram duas ocasiões, né? Primeiro, um homem, né, tava morrendo de dor, era como cólicas renais, digamos assim, e ele clamando ali a ajuda de alguém, especialmente de Frei Galvão. Só que o Frei Galvão, ele estava muito atribulado, ele estava saindo, ele teria que ir para um outro local, e um amigo desse homem, né, enfermo, chegou lá pedindo para Frei Galvão ir até o local para ver o homem e tal. E ele não poderia ir. E aí ele falou, bom, eu não posso ir, mas ele pegou ali na hora um papel e ele escreveu uma oração em latim, né? E meio que dobrou como uma pílula mesmo, né? Pequenininha assim. E falou pro homem, falou, leva lá, manda ele tomar isso aqui, ele vai melhorar, né? Fez uma oração, beleza. E aí o homem levou até o amigo, né? O amigo tomou e melhorou. E ficou bem, né? E teve um outro caso também de uma mulher que ela estava grávida, né? E ela estava tendo complicações ali, né? No parto. Ela já estava há um dia, né? Em trabalho de parto e estava com algumas complicações ali. Então tinha o receio, né? Dela morrer ou do bebê vir a falecer. E aí o marido, né? Procura Frei Galvão, conta a história, mas Frei Galvão também não podia se deslocar até a casa da mulher naquele momento. Fez a mesma coisa, escreveu uma oração em latim, no papelzinho ali, dobrou com uma pílula e falou, toma, fala pra ela tomar essa pílula aqui que ela vai ficar bem, né? E aí a mulher tomou a pílula, dormiu um pouco, relaxou, descansou, o bebê nasceu, tudo bem, ficou tudo certo, né? E aí a partir daí a fama, né, dessas pílulas começou a se espalhar. E aí é interessante ver, né, o que estava escrito, né, nessa pílula, né? Essa frase em latim que ele escrevia, traduzindo por português, ela diz assim, né? Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercede por nós. Então isso aqui foi uma frase que ele extraiu do ofício de Nossa Senhora, né? E escreveu ali. E a partir disso, né, o povo vendo, né, que funcionava, começou cada vez mais a ir atrás dele, pedindo essa pílula milagrosa, né? Pedindo para ele escrever. Até que chegou um ponto que ele já não dava conta da demanda dele fazer essas pílulas.
E aí foi quando ele pediu para as irmãs do Mosteiro da Luz começassem a fazer também, para ajudar ele nesse sentido. E aí essa devoção, e é bonito ver, porque assim, mais uma vez, né, é como a gente vê os milagres ali no Evangelho de Jesus, né, quando Jesus falava assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, porque é a fé, né, a fé que move montanhas. Então esse crer, esse acreditar é muito bonito, né, já demonstrava outro dom dele, né, esse dom de cura, assim, né, e aí essa pílula hoje, inclusive, tem todo um formato, tá, então assim, eu vou deixar no link, na descrição do episódio, o link onde você pode, independente do local que você estiver no Brasil inteiro, você pode mandar uma carta e pedir para receber essas pílulas, né? Como nós tivemos lá no Mosteiro da Luz hoje, eu posso falar que assim, existem alguns locais que você consegue pegar essa pílula presencialmente, né? Então aqui em São Paulo, no Mosteiro da Luz, você pode retirar lá no seminário, em Guaratinguetá, que é a cidade onde ele nasceu, né? Na casa lá também, onde hoje é um museu, né? A casa que ele viveu, lá em Guaratinguetá, hoje é um museu. Então eu vou deixar um site onde você pode, do Brasil inteiro, solicitar essas pílulas que você vai receber na sua casa também. E aí tem toda a oração, né? Porque você tem que tomar essa pílula numa novena, né? Então você vai estar fazendo a novena, aí você toma uma primeira pílula no dia 1, depois uma segunda no dia 5, né? No 5º dia de novena, e por fim, no 9º dia da novena, você toma a terceira pílula. Então quando vocês falarem da pílula de Frei Galvão, ela surgiu a partir daí, né? Foi a partir dessa devoção aí que ela ficou conhecida. E no começo, vale ressaltar que ficou, por conta dessa história do parto, ela ficou muito restrita a partos, né? A questão de engravidar, dificuldade de engravidar ou problemas na gestação. Então, era muito restrito para isso. E aí, conforme foi passando o tempo, o pessoal foi se abrindo o leque, né? E aí foi vendo que teoricamente não fazia só efeito para essas causas, né? Mas sim para todos os outros tipos de doenças e dificuldades que as pessoas tinham. Não só de doenças, tá? Tinham casos de pessoas que estavam morrendo, mas que não acreditavam em Deus e que né, não levavam uma vida temente a Deus. E aí um familiar pedia, né, a pílula, pedia uma ajuda e dava para esse familiar que estava morrendo, esse familiar tomava, e aí ele sentia muito forte no coração a necessidade ali de fazer uma confissão, de viver os últimos sacramentos e se converter para ter uma morte tranquila. Não é que ele se curava e não morria, mas ele morria em Deus. Então era algo que trazia também assim a conversão, né? Então não ficava restrito somente a curas físicas, mas a curas espirituais também. E só reforçando também que essa pílula, essa oração é escrita tipo num papel arroz, tá? Então não tem problema em engolir não, beleza? Não é o papel de pão, papel sulfite, não, né? É um papel de arroz, aquele papel aí que você vê o pessoal colocando no bolo para colorir e tal, e enfeitar o bolo, tá? Então é comestível, tá? Sem problema. Gente, vocês sabem que eu tenho uma dessa aqui? Uma vez minha avó trouxe uma pra mim e uma pra minha irmã. E eu era tão nesse negócio de que era só pra engravidar, que eu guardei e falei assim, ó, eu vou guardar, porque um dia se eu tiver problema pra engravidar, eu vou tomar. Pra você ver como eu não sabia que era só, tinha tantos benefícios assim, né, de curas físicas e espirituais. E essa pílula tá guardada até hoje. Olha. Então chegou o dia. Mas dia, agora, tá? minha filha, agora eu já sei pra quem eu vou dar. Vou até fazer, eu preciso de multiplicação de pílula. É só passar no Deus até me Mosteiro da Luz mostrou ali aqui uma que pessoa pra eu dar essa pílula. Excelente, olha aí. Deus Excelente, já muito bom. usando o programa aqui pra poder... Com certeza. E toda vez que eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu olho a pílula e falo assim, ó, graças a Deus, né? Eu não preciso, que na minha mente era negócio de gravidez, eu não precisei, sim, eu deixo aqui, que uma hora se eu precisar eu vou tomar, mas não era pra mim, né? Olha, Ana. Deus revelou pra você no dia certo, no momento certo. Mesmo. Graças a esse episódio. Já viram como é uma bênção, gente, o Santos do Fundão? Então, compartilhem. A propaganda, compartilhem. Não deixa essa graça só pra você, não. Não. Alguém pode estar precisando ouvir tudo isso. E assim, Frei Galvão, né? A gente ficou muito na vida dele e eu poderia falar durante umas 50 horas aqui sobre Frei Galvão.
porque realmente eu tô muito impactada com a vida dele. Como a gente falou, ele tinha muito, e assim, além de tudo que ele era, justo, correto, obediente, ali, né, reto, temente a Deus, escravo de Maria, com votos de pobreza ali, seguindo estritamente, humilde, botava a mão na massa, enfim, posso ficar horas aqui. E ele tinha todos esses dons, né, concretos, digamos assim, mas ele tinha os dons extraordinários. Então a gente já falou do dom de cura, mas ele também tinha o dom de bilocação. E era nítido, assim, era muito comum, não, existem muitos relatos de dons de bilocação. Né? Um dos fatos, então, que ocorreu essa bilocação foi quando um homem chamado Manuel Pontes, que era um homem muito correto, muito temente a Deus, muito ali também cheio de virtudes, passou por maus bocados e ele sofreu né, numa briga, nos entendimentos, sei lá, ele sofreu lá um atentado. Então ele ficou à beira da morte. E quando ele recebeu, na verdade, foi uma facada, e ele se viu à beira da morte, ele entrou em desespero, porque ele ia morrer sem confissão. Então, e ele, meu Deus do céu, eu vou morrer sem confissão, eu não vou me confessar, me ajuda, Deus me ajuda, manda alguém, manda o Frei Galvão. E aí ele começou a pedir, manda o Frei Galvão, e o Frei Galvão estava em outro lugar, muito longe, né? Não tinha como humanamente o Frei Galvão chegar lá. E de tanto o homem clamar a misericórdia e pedir a Deus, do nada aparece Frei Galvão, vem até o homem, ouve a confissão, dá ali, né, a absolvição, faz os últimos os sacramentos, enfim, e do mesmo jeito que ele veio, ele foi. E aí, quando o pessoal começou a relatar tudo isso, o outro pessoal que estava com o Frei Galvão falou, mas como que isso é possível? O Frei Galvão estava aqui, ele não saiu daqui, ele não tinha como ele estar lá, né? E aí o pessoal começou a entender que ele tinha esse dom de bilocação. E isso ocorreu, assim, inúmeras vezes. O pessoal já estava até se acostumando. Ó, o Frei Galvão tá aqui, tá ali. O Frei Galvão tá aqui, tá ali. Porque era comum o pessoal clamar, às vezes, num momento de desespero. Manda Frei Galvão, eu quero Frei Galvão. Manda Frei Galvão. E o Frei Galvão ia e aparecia. Gente, como a gente tá vendo, então, né? É um santo com vários dons extraordinários, um santo ordinário, né, que nos ensina que a santidade também é no dia a dia, é na sua vocação, é no servir, é no trabalhar, é no amor a Deus. E a gente poderia ficar aqui, né, horas e horas falando de inúmeras coisas que Frei Galvão fez, né? Frei Galvão já para os íntimos, né? Santo Antônio de Santana Galvão. Então, para a gente ir encaminhando aqui, né, para o final do episódio, vale destacar, né, que ele foi se deixando, né, consumir de amor, assim, no servir, porque ele morreu com 83 anos, se eu não me engano, né, então já com a idade bastante avançada, então ele já estava meio cansado de toda essa correria, tanto é que ele tinha que dar conta, né, dos dois mosteiros, como a Dani estava falando, né, do de São Francisco e no Mosteiro da Luz, e aí chegou um ponto que ele já não estava aguentando tanto, né, fazer essa caminhada de um mosteiro para o outro, então ele pediu para o superior para que ele ficasse no Mosteiro da Luz, para que ele pudesse acompanhar mais de perto ali o trabalho, né, que ele fazia junto às irmãs ali como diretor espiritual e tal, e isso foi concedido a ele, né, ele ficava ali próximo, né, não necessariamente no mesmo prédio das irmãs, né, porque era um convento feminino, né, então não podia ter um homem dormindo ali, mas ele ficava numa casinha ali perto, e aí o tempo foi passando, ele foi ficando um pouco mais doentinho, mais de idade e tal, até que ele veio a falecer no Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo, né? O mosteiro esse que ele fundou, que ele ergueu, e que hoje o corpo dele está lá, né? Os restos mortais está no meio da capela, gente. Até é bonito de ver assim, tem a parte onde estão os bancos da capela, né? Aí tem um primeiro espaço ali que seria o que antecede o altar, e ali já tem a lápide dele, o mármore, assim, onde ele foi sepultado, e depois o altar da capela, né? Então ele está ali no Mosteiro da Luz aqui em São Paulo. Quem for aqui de São Paulo, que estiver nos ouvindo, não deixe de ir lá, tá? Se você quiser até, tem um museu de arte sacra também, no mesmo complexo, assim, aí do lado, então você pode também aproveitar para conhecer Frei Galvão, conhecer o Mosteiro da Luz, rezar e pedir
a intercessão dele, e também, quando estiver saindo da igreja, passa ali no Museu de Arte Sacra, que está do lado, né? E aí, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo de sempre, eu quero perguntar para vocês, né? O que a gente aprendeu com o Frei Galvão, né? O que vocês destacam que foi a maior lição, o maior aprendizado ao conhecer a história de Frei Galvão? Bom, eu vou falar porque com certeza a Dani vai arrebentar. Não, amiga. Ai, gente, eu pensei, eu tava no negócio da obediência, mas eu mudei agora nos 45 do segundo tempo, porque a questão da providência, a questão de acreditar nessa providência divina, não é, quando você pensa em fazer um retiro e que você acredita, e eu tô fazendo aqui aspas com os meus dedinhos na providência, mas aí você sai vendendo rifa, vendendo bolo, vendendo pastel, vendendo pão, você nem sabe fazer pudim, mas você faz pudim e bora vender depois da missa. Não que isso seja errado, gente, amém, é muito certo arrecadar dinheiro, ok. Mas essa crença na providência divina, de que do dia a dia, do que, é incrível, é incrível. Estou impactada. Não foi só do Frei Galvão, mas das santas lá, né? Das freirinhas lá que conviviam com ele. Então me chamou a atenção nessa história essa questão da confiança cega. É uma confiança cega, que é o que Deus vai prover naquele dia. É aquela passagem que eu nunca sei falar os trechos das passagens, é aquela passagem que fala: se preocupa com o dia de hoje. É hoje. Amanhã é amanhã. Então eu estou impactada com essa questão dessa confiança absoluta. E isso só se dá quando você realmente está totalmente entregue a Deus. E ainda, né, é escravo de Nossa Senhora. Então, não tem como realmente não ter essa confiança absoluta, crendo nessa providência divina, que o próprio nome já diz, né? É divina. Foi redundante, mas vocês entenderam. Excelente. Sou eu que falo agora? Ai, gente, eu não quero acabar esse programa. Eu ainda tenho tanta coisa para falar. Ai, leiam o livro, por favor. Vocês que estão ouvindo, leiam o livro. Tem tantos detalhes sobre a construção do mosteiro, do recolhimento de Nossa Senhora da Luz. Tem tantas coisas sobre a vida dele. E eu não estou falando de milagres, tá? Eu não estou falando só da questão extraordinária dos dons, né? Eu vou, assim, vamos lá. Vou organizar os pensamentos. Quando a gente colocou o Frei Galvão na lista, eu já olhei e falei, quero gravar sobre ele. Senti que eu queria. Porque eu queria, não sei. Em algum momento eu li que ele tinha os dons extraordinários, que eu nem sabia que ele tinha, né? E aí, então, eu fiquei curiosa com isso. Confesso que uma das coisas que me chamou a atenção num primeiro momento para conhecer mais a vida dele agora foi a questão de saber que ele tinha dons extraordinários que eu não sabia. E aí o livro, ele é muito inteligente, eu acho. No começo eu fiquei muito brava com o livro, confesso. Eu tive muita briga, muita dificuldade de ler. Mas depois eu entendi. O livro, primeiro ele vai tratar de toda essa questão, né, ordinária da vida de Frei Galvão, e ele deixa os dons extraordinários para o finalzinho, para os últimos capítulos. Por quê? Porque isso não era o principal, né? Foi sim dom de Deus, foi sim graça de Deus, e Deus usou muito disso para ajudar as pessoas. Mas não foi isso, e não foi só isso, né? E também não foi isso que me fez aprender algumas coisas com Frei Galvão, estudando a vida dele. Então, o que eu aprendi com Frei Galvão, né? Uma coisa que me ficou assim, me massacrou quando eu li, e que eu revi, que eu precisava muito melhorar, e que a gente não falou aqui, mas eu vou falar agora, é que ele dava muitos conselhos e muitos ensinamentos, e fazia muitos ensinamentos, né,
E as irmãs têm até isso registrado em alguns livros e tudo mais, sobre as coisas que ele dizia para elas. E uma das coisas que ele dizia era assim: quando você ver uma pessoa e você perceber que essa pessoa tem alguns defeitos, você não fique presa aos defeitos da pessoa. Então, assim, um exemplo que ele falava para as irmãs: não fale assim, fulano é um bom pai, mas é muito mesquinho, né? Muito avarento. Você vai dizer ao contrário, você vai dizer: fulano é avarento, mas ele é um bom pai. Por quê? Porque você fica com a parte boa reforçada, né? O final você transforma aquilo. Então, fulano é um pouco preguiçoso, mas ele tem um bom coração. Fulano é meio assim, mas ele tem não sei o quê. Então você sempre vai ficar e vai olhar pro bom. Gente, isso assim é tão básico. E são essas, acho que, as maiores lições e os maiores tapas na cara que a gente acaba tomando, que você começa a refletir e ver como você está lidando com as pessoas, como que você está vendo, né? E eu vi assim que eu precisava mudar o meu olhar para algumas situações, para alguns momentos, para algumas pessoas, e isso assim foi uma lição muito profunda, e que eu depois disso assim tenho rezado muito e pedido muito a ajuda do Frei Galvão, e eu vou me emocionar, porque parece assim, vocês talvez não vão entender a dimensão, né, do que eu tô falando, do que isso significa para mim, mas o quanto eu pude avaliar a minha vida, do quanto eu estava levando, do quanto eu estava vendo e fazendo na vida desse homem, né, que além desses dons extraordinários, no ordinário ele impactava tanta gente, e ele era tão reto, tão correto, e procurava sempre ali seguir todas as coisas, né, e ver o bem das pessoas, e olhar para o bem, para o bom das pessoas. E eu, quantas vezes eu me vi vendo só os defeitos, né? Então, uma das coisas assim que eu acho que ficou muito forte em mim estudando a vida do Frei Galvão foi isso. Talvez eu ainda possa elencar mais umas 150, mas eu vou parar por aqui hoje, senão esse programa não vai ter fim. Olhando para a vida de Frei Galvão, o que eu tiro hoje como aprendizado é a justiça dele, assim, sabe? É um homem extremamente justo, reto, correto em tudo que ele fazia, né? Que como ele falou, é o básico, né? É o que a gente tem que fazer também, é o que a gente de fato tem que demonstrar. E esse valor, né? A justiça é algo que eu sempre trouxe comigo, é algo que para mim é um princípio, assim, um valor inegociável, né? A justiça. E quando você olha para a vida de Frei Galvão, você realmente vê isso, né? E ele levava isso ao extremo, né? Como a gente viu aqui no exemplo que a Tati citou, né? Ele viu que não era justo a pena de morte que uma pessoa recebeu, e ele foi lá brigar por ela, porque não era justo. Não era justo, não fazia sentido. E as consequências seriam bastante duras, severas, graves com ele, né? E ainda assim, a justiça prevaleceu, né? No sentido de que ele foi lá e foi defender, foi brigar, ele foi fazer aquilo que ele acreditava. Então isso foi o que me chamou bastante atenção, além de realmente de todos os outros pontos, né? A obediência, por exemplo. Mas a justiça realmente é o que eu pego pra mim hoje. Não que eu não seja justo, tá, gente? É que não é esse ponto no sentido de que, nossa, eu tô então com a vida toda torta aqui, precisando de um pouco mais de justiça. Não, é que acho que é ter esse olhar realmente de justiça em tudo e no mínimo dos detalhes, né? No menor deles até o maior, se inspirar em Frei Galvão e contar com a intercessão dele. Então, antes da gente terminar, tem uma parábola no livro que eu achei tão fofa. Eu preciso contar isso aqui. É uma parábola do Frei Galvão conversando com a Madre Paulina no paraíso, né? E aí, então é assim, Madre Paulina chega e fala: muito trabalho, senhor padre? Aí ele: bastante, porque eu sou muito antigo aqui no paraíso e os pedidos de graças e favores vêm da terra continuamente. E para a senhora, irmã Paulina? Chegam também, no entanto eu sou mais nova aqui, né? Mas tenhamos coragem, porque estão trabalhando pela nossa canonização. Enquanto isso, vão rezando, honram ao Nosso Senhor e ganham méritos para a eternidade.
Qual de nós será o primeiro a receber a canonização? A Madre Paulina perguntou. Ah, será a irmã Paulina, pois é fundadora de uma congregação de honra à nossa rainha, as Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Ah, pelo que se refere à honra da Santíssima Mãe de Deus, dou razão a Frei Galvão. Mas o senhor terá esquecido a grandeza do sacerdócio? Dizem os teólogos que supera a maternidade divina. Então o senhor padre Frei Galvão terá que passar na minha frente. Ah, perdoe-me, bondosa madre. Os homens, por delicadeza e bondade, cedem o passo às senhoras. Aí Madre Paulina agradeceu, com mais doce sorriso feminino e acrescentou. Se devo aceitar a sua amável gentileza, vou retribuir-lhe com um presente. Ofereço-lhe a postuladora da minha causa, para a postuladora da sua causa, a minha filha espiritual, irmã Célia. Ela está ultimando o meu processo e, graças ao seu dedicadíssimo empenho, daqui a algum tempo eu serei canonizada. E terminada a minha causa, ela se encarregará do seu processo. Frei Galvão sorriu satisfeito e, com ar mediativo, repetiu a palavra de Jesus. Dai e vos será dado. E aí a gente, só para encerrar, que eu achei tão bonitinho essa parábola, porque no fim das contas a irmã Célia, ela foi postuladora da causa de Madre Paulina e posteriormente ela foi a postuladora também, para a canonização do Frei Galvão. Então Madre Paulina foi canonizada primeiro e o Frei Galvão logo depois, com a ajuda e aí com todo o trabalho da irmã Célia. Aí eu quero finalizar aqui o episódio, pedindo a intercessão de Frei Galvão para nós, para vocês que estão nos ouvindo, fazendo uma oração aqui de Frei Galvão, uma oração para a gente finalizar esse episódio nesse clima, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizeste. Peço-vos por tudo que fez e sofreu Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Amém. Então, que Frei Galvão, ele possa ser o seu fiel intercessor também, ele possa ser seu amigo, pode falar com ele tranquilo, que ele entende até português, gente. Beleza, ele é um santo aqui do Brasil, ele é um santo nosso. Então pode falar com ele, pode se aproximar dele, pedir intercessão, porque ele realmente tem muito a nos ensinar, Então que ele possa ser também o seu amigo do céu aí. Amém? Amém. Amém. Então, pra gente fechar, a vida de santidade é só pela misericórdia.